Vamos para a nossa terceira aula de bioinformática, sendo nossa segunda aula assíncrona. Enfim, nessa etapa, gente, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do processo propriamente de anotação de genomas. Então nós vamos começar agora, ao longo dessas próximas etapas da disciplina, entender um pouquinho como que a partir de sequências obtidas dos sequenciadores, né, que a gente chama de reads, já vou entender, nós conseguimos chegar a inferir uma função ou inferir para que serve um determinado gene, uma determinada porção do nosso genoma. Tá? E dentro dessas etapas, existe um processo inicial chamado de montagem de genomas e partimos então por uma etapa em que a gente começa a identificar as porções desse genoma. Então vamos identificar os genes, vamos identificar as regiões repetitivas, vamos identificar diferentes partes do nosso genoma, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma predição de genes, como fazer uma predição de ORFs. Bom, primeiramente, a predição de gene faz parte de um processo chamado anotação genômica. Então, em que você tem os reads que derivaram do sequenciador, você faz uma montagem desses reads, já vamos entender por quê, e depois você identifica as porções desse genoma que são porções codificantes, né? Então, lá no nível nucleotídico, a gente faz, então, identificar onde estão as regiões que são importantes para inferir, por exemplo, as proteínas, enfim, os genes que são derivados daquele genoma. Depois a gente tem uma etapa em que, a partir, então, desses genes, nós vamos saber as proteínas, e essas proteínas vão indicar, então, o que pode estar acontecendo naquela célula, quais são as proteínas que poderiam estar sendo envolvidas nos processos biológicos daquela célula. E por fim, existe uma etapa, que é uma etapa mais de anotação funcional, em que a gente vai entender então como que essas proteínas, como que esses genes obrigatoriamente são regulados, enfim, e aí, então a gente tem a expressão e o fenótipo de uma determinada célula. Muito bem, essa etapa, né, dentro de um processo de análise genômica, né, a parte de anotação do genoma, vejam, ela é precedida de várias etapas, como comentei com vocês bem rapidamente aqui, o sequenciador, uma controle de qualidade, evidentemente tem coisas aqui ruins que eu preciso descartar, o alinhamento, o assembly, a montagem dos reads em contigs, scaffolds, depois o nosso processo de anotação, e por fim eu posso fazer uma comparação genômica, e aí podemos usar até análise de filogenéticas para isso. Tá? Então o foco dessa aula vai ser aqui, que é a parte de anotação. Tá? No processo de anotação, ele pode ser subdividido em duas partes. A primeira parte, né, na anotação a gente chama de anotação estrutural, em que a gente vai identificar os elementos de um genoma. Então, tanto a parte reguladora, os introns, os exons, as regiões codificantes, o start-stop codon e o gene, o RNA transportador, RNA ribossomal, elementos repetitivos, enfim, diferentes pedaços ou diferentes estruturas do nosso genoma, tá? E existe uma outra etapa da anotação que seria a anotação chamada funcional, ou seja, a partir dessa estrutura onde nós identificamos os nossos genes, nós vamos fazer então uma análise de função desses genes, a localização das proteínas, onde que essas proteínas que são derivadas desses genes elas vão estar dentro da célula, uma rota metabólica, ou seja, qual o papel de uma determinada enzima no genoma, a possibilidade de splice alternativo, né? Existe ou não splice alternativos, podemos inferir, por exemplo, quais são as proteínas secretadas, a interação dessas proteínas uma com a outra, a interação de proteínas de um organismo com o seu hospedeiro, e assim vai. Então você pode fazer uma análise funcional. Hoje nós vamos focar na parte estrutural da nossa anotação de genoma, tá bom? Bom, nesse sentido, é importante lembrar que quando a gente vai fazer a anotação estrutural de genoma, nós temos uma grande quantidade de estruturas distintas no nosso genoma. Então, quando a gente vai fazer uma anotação genômica, nós não focamos apenas nos genes, nós temos que entender todo este contexto aqui de elementos de um genoma, tá bom? Muito bem. E como que a gente faz isso? Bom, existem diferentes ferramentas que nós podemos utilizar. Aqui eu cito algumas, tá? Alguns dessas ferramentas que são utilizados, por exemplo, para identificar regiões chamadas de não codificantes, ou seja, aquilo que realmente não vai gerar proteína, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo,
as regiões repetitivas, né? Então, o repeat mask nos indica aqui quanto de cada região repetitiva nós temos, por exemplo, no genoma humano, tá? Então, aqui nessa cor preta aqui nós temos, então, aquilo que é a porcentagem de regiões não repetitivas, né, que tem no genoma, mas aqui a gente tem a fração de cada um desses elementos repetitivos aqui no genoma. Então vocês veem que para humano, né, você tem uma determinada quantidade de regiões repetitivas, nós temos aqui para suíno, outra distribuição de regiões repetitivas, nós temos aqui para C. elegans, mas e as regiões codificantes? Então, o que a gente vai encontrar? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para regiões codificantes? Tá? Bom, primeiro, antes de a gente falar sobre as regiões codificantes, sobre as ferramentas, nós precisamos entender e relembrar conceitos. Tá? Então, o primeiro conceito que eu queria relembrar com vocês é o conceito chamado de gene, tá? O conceito de gene. Tá? Gene é uma região do DNA, é uma sequência de DNA, tá? Que pode ser específica relacionadas a um ou mais RNAs ou proteínas, tá? Que contém as regiões regulatórias. Ou seja, o que eu quero dizer com vocês? Que gene não é exclusivamente a região que vai codificar para um RNA, para uma proteína. Gene é toda aquela estrutura que nós conhecemos, que tem os nossos elementos regulatórios, temos os introns, quando assim for, temos os exons, temos regiões que vão ser transcritas e não traduzidas. Então, é um segmento, é uma porção do DNA bastante grande que tem não apenas, novamente, a sequência codificante, mas temos todos os elementos reguladores presentes nesse gene, nessa estrutura. Agora, o que nós temos dentro de um gene? Dentro de um gene nós temos uma ORF, ou uma janela de leitura. A ORF é uma região do nosso DNA, tá, que geralmente está dentro de um gene, em que vai do start códon, do códon de tradução, até o nosso códon de terminação da tradução. Essa é a ideia de ORF, beleza? O que pode acontecer? Eu posso ter uma sequência de DNA que eu sequenciei só um pedaço do meu gene. Aí eu posso ter a minha sequência de start códon e não chegar no final do stop códon, tá bom? Assim como eu posso ter sequenciado um pedaço do meu DNA em que eu não sequenciei a primeira parte do meu gene, mas eu sequenciei o final dele. Então eu vou ter alguma coisa que começa aqui, eu não sei onde começou, mas eu tenho o meu stop códon que vai me identificar onde teria a minha parada de tradução. A ORF, gente, ela é uma hipótese de transcrição, ou seja, é aquilo que pode ser transcrito em RNA e depois em proteína. Agora, preste atenção uma coisa, gente, tá? Preste atenção uma coisa. Toda ORF contém uma CDS. O que é uma CDS? CDS é a região do DNA, o RNA, cujas sequências determinam a sequência do aminoácido. Tá? Ou seja, todas as CDS são ORFs, mas nem todas as ORFs são CDS. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos ter uma região, tá, que é a minha ORF. E eu posso ter fragmentos no meio desta ORF em que não vão ser traduzidas em proteína, que são chamados de introns. Certo? Pois eu vou ter um splice e eu vou juntar esses introns e a partir dali eu vou ter uma CDS, ou seja, onde começa lá no meu start códon até o meu stop códon de forma contígua. E aí eu tenho a minha proteína. Tá? E eu posso ter regiões do meu genoma que lá na minha predição de ORF, eu encontrei lá um start códon e um stop códon. Tá? Porque na minha predição ele vai sempre buscar start códon, stop códon, start códon, stop códon. Ele vai buscar isso. Mas eu posso ter uma região lá que ele encontrou um start códon e um stop códon. Mas aquilo não é codificado em proteína, portanto não vai ser uma CDS, tá? Porque pode ser um artefato na nossa busca. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor isso quando a gente olhar para algumas figuras. Preste atenção aqui. Então olha só, gente.
Quando a gente olha para a estrutura de um gene de um procarioto, o que nós temos aqui? Olha só, um procarioto, tá? Então nós temos os enhances, a região operadora, nós temos uma região de um gene que vai ser transcrita, mas não traduzida, e aí nós temos aqui o start codon, o gene, stop codon, né? Nós podemos ter aqui mais uma região que não vai ser traduzida, depois nós começamos outro gene, né? Nos famosos operons, né? Lembram disso, né? A gente tem esses operons aqui. Tá? Então, um único RNA vai codificar para duas proteínas aqui. Então, nós temos outro start codon, um stop codon e assim vai. Tá vendo? Então, essa estrutura de um gene, veja, com gene é tudo isso aqui. Agora, olha o que acontece. O que é uma ORF? ORF é uma região do nosso DNA limitada entre um start codon e um stop codon. Então, para este gene, nós temos uma ORF, depois nós temos mais outra ORF aqui, concorda comigo? Tá? Start codon, stop codon. Isso tudo vai ser transcrito em RNA, tá aqui, nosso RNA transcrito, e depois nós vamos ter uma região codificante da proteína, lá no nosso RNA, que vai de um start codon até um stop codon. A outra proteína, start codon até o stop codon, beleza? E isso a gente vai ter então uma proteína. Então vejam, uma ORF, uma CDS, a proteína. Então, para procariotos, se confundem ORF com CDS, tá bom? É a mesma região. Agora, vamos dar uma olhada para eucariotos. Olha só, para eucariotos. Então, em eucariotos, você tem uma complexidade maior no nosso gene, né? Os eucariotos superiores. Então, nós temos aqui o enhance, a região promotora, nós temos uma região que não vai ser traduzida, mas vai ser transcrita, chamada de UTR. A região entre um start codon e um stop codon, vejam aqui chamado de ORF, certo? Vejo desde o start codon até o stop codon. Depois a gente tem uma região terminadora, que vai ser uma região também transcrita, mas não traduzida. A gente pode ter elementos reguladores mais para frente. Bom, tudo isso é um gene, tá aqui, tudo isso é um gene, beleza? E aí aqui eu vou ter então a transcrição deste gene em RNA, beleza? E aí depois nós temos o nosso splicing, onde nós vamos ter nossos introns, permanecendo os exons, e agora eu tenho aqui ó, o start codon e o stop codon, beleza? Esta região aqui é chamada de CDS. Então vejam, a CDS para este gene, ela começa nesse start codon, e vai nesse exon, junta com esse exon e junta com esse outro exon aqui. E aí eu tenho a região de CDS. ORF vai desde esse start codon até encontrar o primeiro stop codon. Isso é chamado de ORF. Beleza, pessoal? Então essa é a diferença entre uma CDS e uma ORF. Mas vamos deixar mais claro para vocês aqui. Ó. Vamos imaginar, tá, que nós temos esta sequência de DNA aqui. Tá? Então nós temos essa sequência de DNA. Imagine ela aqui. Muito bem. Na minha sequência de DNA, eu tenho vários start codons, vários possíveis start codons, lá possíveis ATGs. Tá? Assim como eu tenho vários possíveis stop codons. Perfeito? Bom, e aí quando eu for fazer uma predição de ORF, possíveis, uma hipótese de tradução, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma predição e aí eu vou ter isso aqui. Então eu tenho, vejam, de um start codon em direção ao stop codon eu tenho uma ORF. Aqui desse start codon até um primeiro stop codon eu tenho uma outra ORF. Eu tenho uma ORF que vai daqui até aqui. Eu tenho uma possível ORF que vai desse ponto para cá e assim por diante. Beleza? Bom, mas quando eu vou predizer uma CDS, a região codificante e o gene verdadeiro, nós vamos passar por uma outra etapa. Olha só. O mesmo segmento gênico, e aí eu passo para a predição de gene, não mais de ORF. Eu estou agora olhando o gene propriamente dito, então eu vou ver realmente aquilo que é possível. Tá? Então, na minha predição de gene, ele identificou elementos de genes aqui na frente, tá? Ele identificou elementos de genes aqui na frente, que são os operadores. E aí ele identificou essa região não traduzida e ele viu o nosso start codon. Então, a partir desse start codon que ele tinha observado, ele
identificou anteriormente aqui alguns elementos que são característicos de elementos reguladores. E aí ele identificou, opa, peraí, então se aqui eu tenho os elementos reguladores, eu tenho meu start codon aqui, então eu vou começar a buscar aqui uma ORF, uma CDS, certo? Opa, encontrei o stop codon, beleza, parei. Continuo predizendo aqui, opa, aqui olha só, novo start codon. Continuo com uma ORF até terminar. E aí ele encontra aqui uma região também chamada de UTR, tá? Que não vai ser traduzida, e ele pode encontrar os nossos elementos reguladores. Então, vejam, da mesma região de DNA que nós temos, quando nós predizemos as ORFs, a gente encontra uma grande quantidade de possíveis traduções, de possíveis genes, tá? De possíveis regiões para serem traduzidas em proteínas. Mas quando a gente parte para uma predição de genes, vejo que o cenário muda, porque ele identifica uma CDS, ele identifica uma região a ser traduzida aqui com start codon, e aí ele vai identificar os outros elementos ao mesmo tempo. Tá? Então vejam, vai ter uma transcrição, uma tradução somente daquela região em que nós temos a região codificante para uma proteína, então a região chamada de CDS. Em procariotos, pessoal, quando a gente faz a predição de um gene, ele vai identificar uma região codificante, uma região chamada de ORF, e essa região ORF ela é o equivalente à região codificante chamada de CDS. Tá bom? Então, ORF e CDS aqui, quando a gente fala em procariotos, quando a gente olha já a estrutura do gene propriamente dito, é a mesma coisa. Tá? Agora, vamos olhar para eucarioto. Tá? Vamos imaginar que esse segmento de DNA aqui seria um DNA de um eucarioto. Tá? Então, se a gente fosse predizer ORFs para esse eucarioto, ele ia talvez encontrar as mesmas coisas, tá? Como anteriormente. Mas olha o que acontece quando a gente vai fazer uma predição do gene. Ele vai encontrar os introns e os exons. Exon 1, exon 2, exon 3, exon 4. Beleza? Além das regiões reguladoras. Perfeito? Bom, aí nós temos o quê? Uma ORF. Onde está o ORF? Entre o start codon e o stop codon. Estão vendo? E aí vai ser a transcrição. Vejam só. Transcrição, RNA mensageiro, exon, intron, e aí o que vai acontecer? O nosso famoso splicing. Quando a gente faz splicing, retira os introns e sobra o exon, só os exons. E aí o que acontece aqui? Vejam, eu tenho um start codon aqui, que continua contiguamente até o primeiro stop codon. Para isso nós chamamos de CDS. Então vocês observem que neste caso aqui nós temos uma diferença, né? Que a ORF no eucarioto ela pode compreender também os introns. E o CDS já é a região sem os introns, ou seja, é aquela região provavelmente que vai de um start codon para o stop codon que gera a proteína propriamente dito. Por que eu estou ressaltando isso? Porque lembra que eu comentei com vocês a respeito da busca daqueles genes na etapa anterior? Eu falei, gente, cuidado! Peguem apenas a região de CDS, a região realmente codificante, especialmente se vocês estiverem trabalhando com genes eucariotos. Por quê? Porque se a gente pegar uma ORF ou pegar um gene inteiro aqui, nós vamos pegar tudo isso. E lá no final, quando a gente for fazer análise de proteína, quando a gente for fazer análise da identificação desses genes e também fazer uma filogenia para uma etapa posterior, nós vamos estar com uma região aqui cheia de intron. E aí a gente encontrar variações muito grandes desses genes, tá? Então, e introns aqui eles podem ter uma variabilidade muito maior e aí acabar atrapalhando um pouco na minha análise lá de filogenia no final, tá? Então nós vamos ter um problema lá na frente. Então eu falei para vocês, gente, vamos trabalhar só com a região codificante, vamos trabalhar só com a região que vai gerar a proteína. Portanto, vamos excluir os introns da nossa análise nesse momento, tá? Foi isso que eu falei para vocês lá. Tá? Se ficou com alguma dúvida, eu fico à disposição de tirar dúvida com vocês depois a respeito disso. Tá? Mas é o seguinte, então você tem essa sequência de DNA. Tá? Onde está a região codificante para esse DNA? Então, vamos lá. Eu não sei onde é que começa a minha sequência. Tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho, esse seria meu genoma, tá? Entre aspas, tá? Essa é a minha região do DNA propriamente dito, e eu só tenho
disponível essa parte que está em azul. O meu read, a minha sequência obtida, foi somente esse pedaço aqui. E eu não vou ter o resto dessa minha sequência. Então o que acontece? Olha só, eu tenho essa minha sequência. É a sequência disponível que eu tenho nesse momento. Como saber se ela é codificante ou não é codificante? E também, como saber aonde começa e aonde termina o meu gene? Tá? Eu posso ter só uma região que tem o meu start códon, mas não tem o meu stop códon. Eu posso ter o meu stop códon e não ter o start códon. Assim como eu posso ter sequenciado uma região do meio do meu gene. Tá? Imagina o seguinte, ó. A minha sequência de DNA seria essa aqui, certo? O meu start códon estaria aqui, o meu stop códon estaria nessa posição aqui, beleza? Eu posso, eventualmente, obter uma sequência de DNA no meu sequenciador em que compreende o meu start códon e o meu stop códon, fica fácil identificar a minha ORF e minha CDS, certo? Mas eu posso sequenciar somente essa região aqui, e aí eu tenho só meu start códon. Para cá, eu não sei o que vem para cá. Isso aqui, para mim, é desconhecido. Assim como eu posso sequenciar essa região final do meu gene. Então eu tenho aqui só meu stop códon. Tá? Então essa região inicial do meu gene aqui, da minha ORF, também é desconhecida. Assim como eu posso sequenciar essa região do meio, em que eu não tenho nem o start códon e nem o start códon. Então eu não sei o que é nem para cá e nem para cá. Então, para mim, isso aqui é completamente desconhecido. A única região que eu tenho disponível é uma região aqui interna do meu gene. É isso que eu sequenciei. E eu quero saber o que é isso. Eu quero entender melhor que gene que é esse. Qual que é a função disso? Eu não sei, eu só tenho uma sequência curta ali do meio dele. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Então, você tem esse pedaço ali no meio do gene, eu não sei o que é, e eu tenho 6 possibilidades de gerar uma proteína. Por que 6 possibilidades? Vamos lembrar que o nosso códon é formado por 3 letras, certo? 3 bases. Então eu tenho a primeira possibilidade de gerar uma proteína. Então eu vou pegar aqui do primeiro nucleotídeo que eu tenho disponível e de 3 em 3 até o final. Beleza? Ah, professor, mas aqui faltou. Importa, eu não tenho essa sequência, eu não sei qual que é a última base, então eu vou deixar essas duas de fora. Assim como eu posso começar a minha tradução a partir da segunda base sequenciada. Tá? Então vem aqui, ó. E sempre a gente sequencia 5 linhas, 3 linhas, tá, gente? Então essa é a possibilidade que a gente tem. Bom, como eu posso ter a partir da terceira base? Vocês estão vendo que para a mesma sequência de DNA eu tenho 3 possibilidades de leitura, por então chamado de ORF, as janelas abertas de leitura, tá? Eu tenho 3 possibilidades de leitura aqui, gerando 3 diferentes peptídeos, certo? Agora, lembrando que a nossa fita de DNA ela é dupla fita, portanto eu posso ter sequenciado a fita reversa do meu gene. Então, eu posso ter esta outra possibilidade aqui, né? Então vamos imaginar que eu teria essa fita de DNA aqui, que seria a minha fita complementar, e aí eu tenho mais 3 possibilidades de leitura, certo? Então eu teria essa possibilidade, mais essa possibilidade, começando então do nucleotídeo do -1, do -2 ou do -3. Certo? Então vejam, eu tenho utilizando, só tendo essa única sequência de DNA aqui do meio do meu gene, eu tenho 6 possibilidades de proteína. Tá? Começando do primeiro nucleotídeo, do segundo ao terceiro, ou de trás para frente, do -1, do -2, do -3. Certo? Bom, eu tenho essas 6 possibilidades. Aí, com base nisso, eu posso ir utilizando algoritmos de busca de similaridade, homologia, e tentar identificar, bom, qual que é a região correta. E aí a gente tem ferramentas para isso, que é chamado BLAST, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho esta sequência de DNA. Tá? Eu só vou fazer a nossa análise utilizando esse pedacinho aqui, mas eu tive esse read lá no meu genoma, do meu sequenciador. Tá? Isto derivaria de um gene, de uma região do gene, vejam, que seria lá de uma porção do meu gene que eu perdi, eu não consegui sequenciar meu AT lá no início do meu gene. Tá? Também não consegui sequenciar nenhuma dessas partes que está aqui para diante. Então eu só tenho essa parte azul.
Eu sei que essa proteína, esse gene seria resultante para essa proteína aqui, tá? Mas como é que eu sei, então, que deste fragmento aqui resulta nesta proteína aqui, se eu não tenho o meu ATG aqui no início? Como que eu sei isso? Então, eu faço as 6 possibilidades de leitura da minha fita, e aí, bom, qual delas é a verdadeira? Né? Então, eu vou fazer uma análise de similaridade, que a gente vai ver mais depois, mas aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Se eu olhar para apenas aquela região que eu tenho disponível, que começa aqui, ó, a única região que eu tenho sequenciada aqui, começa desse G, esquece o AT, tá bom? Então veja, desse G, primeiro nucleotídeo que eu tenho disponível, segundo nucleotídeo que eu tenho disponível. E a partir desse segundo eu começo a formar meus códons, ó, GGT, CGG, GGG, CTG, CTC, AGG e assim por diante. E observe, então, a partir do segundo nucleotídeo que eu tenho disponível aqui para minha sequência, eu consigo encontrar uma proteína, ou seja, um aminoácido, e consequentemente os seus peptídeos aqui, né, desse fragmento de gene, que é correspondente a esta região aqui, ó, estão vendo? G, R, G, L, L, R, G, assim por diante, tá? Ó, então aqui, ó. Então você consegue identificar isso. Então o que eu quis dizer aqui? O que eu quis mostrar para vocês? Que utilizando uma sequência de DNA, em que eu não sei se tem o stop codon, se tem o start codon, eu não sei, eu posso predizer 6 possibilidades de leituras deste DNA para identificar, e aí isso consequentemente encontrar ORFs, tá? Janelas de leitura, ou seja, proteínas ali que eu posso ter oriundas dessas leituras, e aí pegar essas 6 possibilidades e buscar no banco de dados e ele me retornar, olha, a proteína, a ORF, perdão, resultante, que vai codificar para uma proteína real é a ORF mais 2, ou seja, a partir do segundo nucleotídeo que eu tenho sequenciado aqui disponível para mim. Tá bom? Ó, porque aqui a gente teria o ATG, né? Se a gente tivesse aquelas outras duas bases aqui nisso, eu teria meu start codon, mas eu não tenho disponível. Tá? Então vejam, nesse programa, no Warfinder, né, ele vai fazer isso. Ele vai pegar uma sequência de DNA e ele vai encontrar os ATGs, todos, e vai fazer uma predição dessa sequência de DNA, de possíveis janelas de leitura do primeiro nucleotídeo ali do start codon até o final. Ou ele pode encontrar alguma coisa que é ao contrário, você não tem um start codon, mas você tem um stop codon. Ele pode encontrar isso também, tá bom? Então vamos lá. Olha, então a representação dessas ORFs, ó, então aqui eu tenho um programa chamado Artemis, em que ele me identifica aqui em roxinho os start codons, em preto aqui a gente encontra os stop codons, ó, então ele veio aqui, ó, um start codon, aqui eu teria uma outra possibilidade de ORF, e vejo que eu tenho, por que eu tenho 3 linhas para cima e 3 linhas para baixo dessa sequência de DNA aqui, dessa representação? Porque eu tenho as 6 possibilidades de leitura. Olha só, então esse fragmento de DNA aqui, estão vendo aqui, gente, ó, esse fragmento de DNA, eu tenho 6 possibilidades de proteína utilizando esse fragmento de DNA inteiro aqui, tá? Então eu tenho 6 possibilidades de janelas de leitura que vão gerar diferentes ORFs, tá? Bom, ORF basicamente é encontrar start codon, encontrar o stop codon e o que vem ali no meio, ou a região intermediária disso. Quando a gente vai para genes, aí quando a gente vai fazer predição de genes, a gente não vai identificar apenas o start e stop codon. Nós precisamos encontrar as regiões promotoras, obviamente start e stop codon, cauda poliar, ilha CPG, região ligadora de ribossomo, chamada RBS. Vocês podem ver características intrínsecas do próprio gene, por exemplo, conteúdo GC, tamanho de in, tamanho do exon, código usage, que a gente vai deixar para vocês mais à frente. Então existe uma abordagem chamada ab initio, que você vai identificar o gene só olhando para as características deles. Pronto. Agora, existe um outro tipo de abordagem que você pode utilizar para identificar gene, que é considerar tudo isso e ainda observar validações experimentais. Por exemplo, eu faço a identificação de um gene e depois eu faço a predição. Eu pego, por exemplo, um proteoma ou pego um sequenciamento de RNA e eu vou fazer, então,
a identificação destes genes e verificar se esse gene identificado tem um RNA correspondente, se esse gene identificado tem uma proteína correspondente. E isso o uso de evidência. Uma vez que eu consigo validar, opa, tá aqui um gene, bonitinho, beleza, ele tem um RNA representativo, ele tem uma proteína que foi identificada num proteoma, opa, então esse meu gene é um gene válido. E aí o que eu faço com esses programas é que esses programas se treinam, a inteligência chamada machine learning, eles aprendem com esse treinamento, então ele olha a característica do gene, tem evidência, treina, e aí ele vai treinando para identificar aqueles genes que são os genes mais verdadeiros, possibilidade de gene verdadeiro muito maior, tá bom? Então aqui vejam que essa aqui seria uma predição de um gene pelo um programa chamado Augustus, tá? Então aqui, isso aqui, na interface, obviamente, aí que eu tenho a sequência de proteína, tá? Tem todas as minhas regiões, vejam, a região transcrita, stop codon, start codon, a região CDS e tal. E olha o que acontece quando a gente usa aquela mesma região de DNA que a gente identificou as ORFs e a gente passa a buscar o gene. Olha só, o meu programa, ele tira todo aquele monte de start stop codon que eu tinha aqui. Olha como que era, tá? ORFs, e olha agora as possíveis, né? Start stop codon, as ORFs, e olha quando ele vai buscar somente a região codificante do DNA. Estão vendo como ele limpa tudo? Então, ou seja, quando eu busco a região codificante de proteína, do nosso DNA, lá realmente aquela região que vai gerar a proteína, vejam como a gente já diminui a minha possibilidade e a gente já começa a ter, então, a minha região que realmente vai gerar proteína. Lembro, ORF é possibilidade de, e CDS é realmente aquilo que vai ser gerado proteína, tá? A região codificante.